Ao longo da nossa caminhada cristã, não são poucas, mas muitas as vezes em que nós ouvimos falar sobre a tal modéstia. E algumas de forma distorcida, outras de forma mais legalizada, outras de forma mais liberal. E esse é um tema que de fato permeia o universo feminino, mas que ao longo do tempo vem sendo muito, como eu posso dizer, muito distorcido. E eu queria começar com vocês a partir de uma reflexão, segundo a teoria de um homem chamado René Girard, um antropólogo e um historiador, e essa reflexão vai nortear toda a nossa compreensão acerca do estudo. Eu queria voltar com vocês a 2 domingos atrás, mais ou menos, naquela aula que nós falamos sobre a frônesis e sobre o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Lá naquela aula nós falamos sobre 2 aspectos. O primeiro aspecto, ainda na introdução, nós falamos do pensar por si mesmos, lembram? Vocês lembram que a gente falou de que a mulher, ela precisa ter um pensamento, um entendimento acerca da Escritura que não é de todo recebido e não mastigado? A mulher precisa exercitar o seu pensamento segundo as Escrituras. Naquela ocasião também, nós falamos de que não apenas a mulher deve pensar por si só, a partir das Escrituras, como a mulher precisa estar atenta às influências que recebe. Vocês lembram disso? Lembram de como a igreja de Colossos estava sendo influenciada por pensamentos concorrentes à fé cristã? Então você tinha o gnosticismo, você tinha os judaizantes querendo ressuscitar diversas filosofias que acabaram por influenciar o pensamento daquela igreja. E hoje eu queria chamar a atenção de vocês, porque da mesma forma que a igreja de Colossos ela não estava imune a essas influências e recebiam da parte dessas pessoas, da parte desses mestres, pensamentos mastigados, do qual elas não eram capazes de questionar, hoje, em nossos dias, a temática modéstia também vem sendo trazida para dentro da igreja com uma influência mundana, com uma influência concorrente à fé cristã. Ela pode até parecer ter uma roupagem piedosa, ela pode parecer ter uma roupagem moral, mas por muitas das vezes essa temática ela tem sido abordada de modo legalista. Eu queria pensar com vocês sobre isso. A teoria de René Girard, ela fala algo que é muito interessante para nós pensarmos. Girard, como eu disse a vocês, era um antropólogo e historiador que estudava o comportamento humano. E a partir de uma ótica cristã, a partir de uma leitura, de uma cosmovisão cristã, ele começa a entender o comportamento humano a partir da mimesis, a palavra grega para imitação, para reprodução daquilo que se deseja. E antes de nós entrarmos na frase que elucida o que eu quero dizer, eu queria chamar a atenção de vocês para nós entendermos essa teoria mimética. Vale ressaltar também que essa teoria mimética é a tese de doutorado da Norma Braga. A Norma Braga ela está estudando essa teoria no seu doutorado do Andrew Jumper, e essa teoria se foca justamente no entendimento de que não existe um desejo autônomo. Nós não desejamos ou nós não reproduzimos o nosso comportamento de mulher de modo autônomo. Nós imitamos alguém. É isso que quer dizer a teoria do Girard. Tudo que nós somos enquanto mulheres é reflexo de alguém que admiramos. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar é excluir o
somos seres originais, não somos mulheres originais. A influência que permeia a nossa vida nos molda como mulheres. E aí a gente pode pensar em termos de influência em diversos aspectos. Mulheres que estão próximas a nós, como nossas mães, como as nossas discipuladoras, como referências da nossa própria família. E também mulheres que estão distantes de nós, como de repente aquela professora da faculdade que você almeja, ou aquela liderança cristã que você tem uma admiração muito grande. Todos esses referenciais que estão próximos à nossa vida têm a capacidade de forjar o nosso desejo, ou seja, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós desejamos conquistar, aquilo que nós desejamos evidenciar, como também é capaz de moldar quem somos em termos visíveis. Vocês conseguiram compreender de que a teoria mimética, ela não diz respeito apenas à imitação positiva, à imitação do discipulado, aquela que nós dizemos, eu quero ser como Paulo e imitar Paulo dentro daquilo que Paulo acertou. Eu quero ser como Cristo e imitar Cristo. Tem esse lado da teoria mimética e nós apresentamos essa teoria, né? Nós apresentamos esse conceito que é bíblico, é uma doutrina bíblica, no momento em que falamos sobre discipulado. Mas eu queria pensar com vocês em termos antropológicos, e é por isso que eu trouxe o Girard e não meramente a doutrina bíblica, de que da mesma forma que essa condição humana de reprodução, de reflexo, traz para nós termos positivos, ela também traz a nós questões negativas. E aonde que eu quero deixar vocês nesse primeiro ponto? De que muito da nossa forma de nos vestir, muito da nossa forma de pensar, da nossa forma de se comportar, tem a ver com as influências de nossa vida. Tem a ver com aquelas pessoas que a gente colocou, digamos assim, no primeiro lugar da nossa vida. Aquela pessoa que você diz assim, não, eu quero ser como ela. E eu queria chamar a tua atenção e te alertar para o seguinte ponto. Nós conseguimos enxergar que nossas mães, ou que as pessoas que estiveram ali durante o nosso processo de criação, talvez não sejam os ideais de exemplo cristão. A gente consegue evidenciar isso, a gente consegue olhar para isso e falar, poxa, eu não tive uma mãe que me ensinou as Sagradas Escrituras desde quando eu era uma jovem. Eu não tive uma mãe que me educou nas Sagradas Escrituras. A gente consegue ter essa dimensão, a gente consegue ter essa leitura. Mas às vezes a gente perde de vista o seguinte, de que a gente foi ensinada algo. A gente não foi ensinada as Sagradas Escrituras, mas a gente foi ensinada algo. A gente foi ensinada a um determinado comportamento. A gente foi ensinada a uma determinada forma de se vestir. E como eu disse anteriormente, essa influência, esse ensino, ele acontece dentro de casa, mas ele também acontece nas pessoas que nós visualizamos, nas pessoas que nós depositamos o nosso olhar. Em termos mais simples, eu queria pensar com vocês nessa primeira frase do Richard Golson, e ele explora a teoria mimética do Girard. Ele diz o seguinte: Girard afirma que o desejo é imitativo ou mimético e não inato aos seres humanos. Os seres humanos copiam os desejos uns dos outros. E aí ele completa, outro autor completa acerca do Girard. O eu não deseja a partir de uma subjetividade autocentrada, capaz de impor suas regras. O eu deseja a partir de um outro, tomando como modelo para a determinação do objeto de desejo. Em termos mais simples, você não deseja, você não expressa com o seu modo de vestir, com o seu modo
de atuar em meio à igreja ou em meio à sociedade algo autônomo. Você deseja com base na influência de alguém. A pergunta é: quem é a tua influência? Quem influenciou você ao comportamento que você tem hoje? Em termos de vestimenta, assim, a gente vai ver que a modéstia ela não se restringe a apenas algo que tange a vestimenta ou algo que tange ao comportamento sensualizado ou não. A gente vai ver isso mais pra frente. Mas quem é a tua influência de tal forma que modela a sua atuação em meio aos outros? Paulo, e aí eu vou pedir para que você abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 2. Logo após a leitura nós estaremos fazendo a oração. 1 Timóteo, capítulo 2. Eu vou ler do 1 ao 10, tudo bem? Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos que exercem a autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e animosidade. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e com bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Vamos orar ao Senhor. Pai, te pedimos que em nome de Jesus o Senhor esteja conosco durante todo esse estudo e que possamos entender, Pai, a partir do Evangelho, como devemos nos comportar e o que vem a ser a verdadeira modéstia. Te pedimos que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, ilumine as nossas mentes e abra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A resistência quanto a esse assunto, ela é quase que unânime em nossos dias. Nós muitas vezes resistimos de falar sobre modéstia por conta dos extremos que essa temática ela vem sendo tomada. E eu queria pensar com vocês no texto que lemos a partir de um pano de fundo. Como da outra vez que nós estivemos diante de uma carta, nós percebemos de que o pano de fundo explica muito sobre o porquê o autor está escrevendo determinada coisa. Aqui, a circunstância da qual Paulo escreve é tendo um presbítero em Éfeso. E a gente precisa lembrar um pouco do que era Éfeso e de como Éfeso era integrada naquela época. Éfeso era uma cidade mista de judeus e de gregos e que havia em sua localidade um templo de uma deusa muito conhecida, a deusa Ártemis, ou Diana, a Diana dos Efésios. Essa deusa, ela não era apenas esse templo, ele não era apenas um templo que nós poderíamos, de certa forma, falar da religiosidade de um povo, mas esse templo refletia, esse templo, ele na verdade moldava muito de como as pessoas se comportavam naquela localidade. E Paulo está preocupado porque nessa localidade há uma igreja.
como nós aprendemos, a igreja não está imune à filosofia do seu templo. O templo da deusa Diana comportava uma escultura. Eu não sei quantos de vocês já viram a escultura de madeira da deusa Diana, mas é uma escultura com diversos seios ou diversos óvulos, relembrando a fertilidade dessa deusa. Era um templo repleto de sacerdotisas, afinal, Ártemis era uma das amazonas que havia derrotado Selene. Selene era a deusa da lua, uma deusa que, diante de uma guerra com Ártemis, havia sido completamente desbaratada. E os gregos, com a mitologia, celebravam a vitória e viam em Diana, ou em Ártemis, a virtude da força, a virtude da guerreira. E essas sacerdotisas, as mulheres que se envolviam com o culto à deusa Diana, eram mulheres extremamente vaidosas, mulheres extremamente entregues a um tipo de conduta que queria exteriorizar um poderio, queria exteriorizar uma espécie de virtude por meio da forma com que se vestia. E Paulo está preocupado com essa igreja. Se você reparou no seu versículo 8 e 9, há um comportamento que não é condizente com a fé cristã dentro dessa igreja. Os homens estão em conflito uns com os outros, você vai ver aí no versículo 8. E no versículo 9, as mulheres não estão atentas, ou melhor, as mulheres estão sendo exortadas para que, diferente daquela conduta que a gente via fora da igreja, elas não pudessem repetir, mimetizar tal conduta dentro da igreja. E aqui eu quero tirar um ponto com vocês antes de partirmos para o nosso estudo. Esse primeiro ponto é de que essas mulheres que estão aqui diante de um presbítero que esteve com o próprio apóstolo Paulo, essas mulheres que estão aqui próximas ao contexto da pregação de Jesus, possivelmente viveram com pessoas que viveram com Jesus, elas estão sendo deixadas influenciar por esse tipo de conduta pagã, por esse estilo de vida mundana. E Paulo, preocupado aqui, exorta elas de que elas andem em traje decente, como você vai ver no seu versículo 9, que elas se enfeitem com modéstia e bom senso, e aqui eu posso ressaltar de que Paulo não está proibindo de que elas se enfeitem. Você pode perceber isso no seu versículo? Mas de que elas se enfeitem com modéstia e bom senso. Não com tranças no cabelo, ouro ou pérolas caras. Porém, olha de que forma as mulheres da igreja de Éfeso devem ser reconhecidas. Com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Então, antes de tudo, o que nós precisamos ter em mente é de que esse tipo de conduta de mulher, esse estigma, essa forma de ser mulher, muito diferente da realidade cristã, não é algo novo. Nós não estamos vivendo num período onde o feminismo está sendo tomado e por isso as mulheres da igreja estão sendo influenciadas. Não, as mulheres da igreja são influenciadas por esse tipo de conduta não cristã por conta do pecado e não por conta do tempo. Eu queria chamar a sua atenção nesse primeiro momento para isso, porque tem havido, durante os discursos de muitas mulheres reformadas, uma tentativa de resgatar um tempo para se viver hoje, de resgatar um modo de se vestir por um determinado tempo para hoje, como se isso de fato fosse a modéstia cristã. Eu não sei quantas de vocês, mas não foram poucas os vídeos que eu vi de algumas mulheres reformadas, cristãs, legitimamente cristãs, mas que buscam uma redenção de um modo de vestir temporal para aquela circunstância, um meio de caracterizar a modéstia feminina. E é errado nós pensarmos assim, pelo menos diretamente assim, porque não existe
paleta de cores, de tons pastéis, que possa resgatar a essência do que é ser feminino. A essência do que é ser feminino não está atrelada a uma questão de tempo. Não, a essência do que é ser feminina está atrelada com o texto que nós lemos. Ela está vinculada às boas obras. Ela está vinculada a uma profissão de piedade que não é com base naquilo que nós exteriorizamos. Não, pelo menos em termos estéticos. Passando aí dessa parte da modéstia, eu queria pensar com vocês de que a modéstia, ela sempre foi uma virtude legítima. Ela sempre foi uma virtude encontrada em povos cristãos e não cristãos. Não são poucos os relatos de regras de vestimenta, tanto para greco-romanos, ou seja, romanos com pensamento helênico, tanto para judeus. Os judeus tinham, em relação à mulher, diversas listas de regras, como essa mulher devia se comportar, como essa mulher deveria se vestir, como essa mulher deveria atuar em termos sociais. E essa lista de regras, ela sempre permeou culturas cristãs ou não cristãs. Então, o que faz com que nós tenhamos que nos atentar a essa temática? É porque, diferente de todas as outras culturas, a modéstia cristã não é fundamentada em um livro de regras. A modéstia cristã não é fundamentada numa lista do que você pode, do que você não pode, das cores que são mais femininas, das cores que são menos femininas, das estampas que são mais piedosas, das estampas que são menos piedosas. Então, eu queria com vocês afastar de que a modéstia não consiste no faça isso, não faça isso. E lembra lá do nosso início, do início da minha fala de hoje? Como nós entenderemos então o que é a modéstia, ou o que é uma vestimenta modesta, ou o que é uma vestimenta sensualizada? A partir do exercício de pensamento acerca da Escritura. Eu não posso vir aqui para vocês e dar uma aula para vocês de como a saia ela expressa mais feminilidade do que uma calça jeans. Porque diferente das outras culturas, a ótica cristã do vestir-se repousa no Evangelho, repousa no centro da narrativa cristã. Eu passo para o André para a gente poder entender um pouco melhor do que consiste essa modéstia e de que forma ela tem sido desdobrada no mundo. Bom, o motivo de eu estar aqui, além de atrapalhar vocês em termos de se sentir à vontade para perguntar o tamanho da saia, de apoio. A irmã certamente tem gabaritos para dar essa aula, mas como pastor e tendo visto que algumas doutrinas vão ser fundamentadas, é importante que a minha atuação se desenvolva. A irmã trouxe no primeiro momento a ideia da imitação como algo inevitável. Acho que ficou claro. Você não vai escolher se você imita ou não, você imita, está resolvido isso, né? O mimesis está lá. Depois a irmã trouxe a questão de que a expressão temporal de uma localidade afligia a igreja quanto ao comportamento que essa igreja absorvia, né? Ela citou aqui a cidade de Éfeso e como Paulo, né, tem de lidar tanto na carta de Timóteo quanto Paulo está escrevendo a primeira carta de Coríntios, e ele também lida com questões femininas intrínsecas que ele está escrevendo de Éfeso. Então Éfeso está bem claro ali, diz a mitologia foi fundada por Amazonas. Então você imagina que toda a construção da cidade era mitologia de mulheres, o culto da cidade era mitologia de mulheres, uma das principais comerciantes eram mulheres, a cidade era feminina, ou feminista. Então, pensando, e não quero ser anacrônico, porque o termo feminismo é atual, eu gostaria de, ressaltando a fala da irmã, partir para um momento de definição da ideia de modéstia. Não, a modéstia é uma marca feminina distintiva. A glória de Deus é o alvo da modéstia feminina. Conceituando a ideia de modéstia, eu gostaria de
conceituá-la e diferenciá-la da ideia de humildade, fazendo uma diferença para que a gente não confunda os termos. Modéstia, eu repito quantas vezes for necessário, é uma aula, as pessoas podem levantar a mão. A modéstia oculta aquilo que chamaria atenção em você, a fim de que você deixe claro Cristo, sua glória, beleza, sabedoria e graça manifestas. Ou seja, ser modesto é ocultar o que chamaria atenção para você. Entende? Quando você é modesto, existe algo, ou quando você está atuando com modéstia, você está guardando algo que certamente ofuscaria a imagem de Cristo em você, mas chamaria muita atenção para você. Então, glória, beleza, sabedoria e graça do Senhor serão mais manifestos em sua modéstia. Modéstia é, eu posso mostrar mais, mas se eu mostrar mais, não é Cristo que aparece. Eu mostro menos. Não estou falando de corpo apenas, mas de capacidade oratória, de inteligência, de avanço profissional, seja lá o que for. Existem vários aspectos no qual eu posso puxar isso para trás, tendo em vista de que a glória de Cristo será mais manifesta. E a humildade? A humildade é diferente. A humildade é a conscientização de que eu sou menos. E eu me comporto em consciência disso. Então, ser humilde é ter consciência que é inferior. Ser modesto é ter consciência de que poderia mostrar mais, mas vai mostrar menos, para que Cristo seja visto, para que você possa ser visto em fraqueza. Agora, humildade é fraqueza, vivendo como fraco. Então, são coisas distintas, humildade e modéstia. Ok? Está indo aí? Então, é uma ideia de conceito. Tá? O primeiro, talvez uma primeira antítese muito clara da modéstia seja a sedução. A sedução, ela faz o sentido contrário da modéstia. Se a modéstia oculta para que nós possamos, ocultando, a gente não chamar atenção para a gente não trazer para nós mesmos, a sedução pelo contrário. A sedução mostra, porque em vias de cobiça, a sedução atrai. Eu queria abrir um texto que é um texto de confronto com Provérbios 31, que é Provérbios 7. Então, se você puder, por favor, ir até Provérbios 7, nós vamos ter uma espécie de raio-x da sedução. Né? E não é pequeno o que o autor dos Provérbios faz aqui por nós, não. Realmente é um raio-x bem franco, né? Bem direto. A gente vai olhar os versículos e vai ver aqui. Também fica à vontade para interferir como quiser, a aula é dela. Estou aqui de apêndice. Olha o que diz aqui o capítulo 7 de Provérbios, a partir do verso 6, onde o autor de Provérbios está muito preocupado com o tipo de mulher que seduz. Ele vai dar um conselho para o filho dele, ou para aquela ideia de meu filho me ouça. Né? Diz o verso 6 assim: porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguiu o caminho da casa dela no crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro, com roupas de prostituta e astúcia no coração, espalhafatosa e inquieta. Os seus pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela o agarrou, o jovem o beijou, e com maior descaramento lhe disse: eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos, hoje paguei os meus votos. Por isso, saí ao seu encontro, vim procurá-lo, e agora o encontrei. Já cobri as conchas da minha cama de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamona. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor até o amanhecer. Fizemos amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe, levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro. Não voltará para casa antes da lua cheia. Cara, é um prato cheio. Primeiro, porque essa mulher não é prostituta. Ela tem marido e
e certamente o marido dela está trabalhando e ela está usando sua arma de sedução. Eu quero destrinchar com você aqui aspectos de alguém que seduz, né? Por exemplo, se você for observar, existe no verso 10 a palavra astúcia no coração. É malícia. É malícia, claramente aquele modo com o qual nós no coração projetamos algum ganho em termos de seduzir alguém, ou fazer com que alguém se atraia mediante o nosso olhar. O verso 11 é espalhafatosa e inquieta. Eu vou adiantar que a gente vai encontrar tanto em 1 Timóteo, quanto em Tito, quanto em Pedro, uma característica de que a mulher é mansa e tranquila. Essa inquietude faz um contraponto muito sério, muito grave com a mulher que você encontra nas citações apostólicas. Seus pés não param em casa. Será que você é jogado areia? Será que os seus pés não param em casa? Vai afligir a moça que faz faculdade ou a mulher que trabalha? Não está falando disso. É porque a casa era exatamente a estrutura com a qual ela deveria edificar. A mulher de Provérbios 31 é uma mulher que edifica o seu lar, ela constrói o seu lar. Então aqui o que ele está falando é que ela não tem uma atenção voltada para aquilo que deveria. E portanto ela tem no seu coração a astúcia e o desejo e o engano de seduzir pessoas, porque ela não está cumprindo com a sua atividade em casa. O verso 12 também salienta isso. O verso 13 fala de algo que parece que às vezes acontece até no meio cristão, que é uma ideia de uma mulher que se atira, que toma iniciativas na direção daquilo que quer em termos de homem, seja franco a falar a palavra. Uma mulher atirada é uma das coisas mais esquisitas que eu já ouvi de uma irmã de Cristo. Não está aqui, não precisa ninguém se envergonhar ou ficar pensando se foi você que falou. Então assim, André, você acha mesmo que se eu depender de homem para chegar perto de mim, para me cortejar, você acha que eu vou conseguir um marido? Olha os homens, eles não vão fazer isso hoje. Hoje estão em cima de você descaradamente, eu fico esperando que você tome iniciativa. Eu falei, minha irmã, não é assim não. A palavra de Deus não aponta para esse lado. Porque esse aspecto de iniciativa, de se atirar, ele inevitavelmente pode gerar em você realmente um caminho de sedução. Agora, existe também o perigo de que você não seja uma pessoa de iniciativa e atirada e se coloque no lugar certo, mas tente seduzir visualmente, seduzir com aromas, com perfumes, com iniciativas visuais e físicas, é que você quer alcançar também. Em ambos os casos, a gente vai ver que no final de Provérbios 31 há uma solapada nisso. Ou uma mulher de Deus confia que de fato, se o Senhor quiser casar, ela vai esperar nele e com ele, e vai, obviamente, ser uma mulher de oração, pedindo que se o seu esposo vier a ela, que ele dê a iniciativa e que seja uma iniciativa correta, ou ela de fato vai acabar se tornando uma pessoa atirada, uma pessoa volútil a esse traço de sedução. O verso 14 ao verso 18 é de uma malcaratice absurda. No verso 14, ela foi para a igreja, ela fez a reza e ela foi encontrar com esse cara. Então ela é uma mulher religiosa, ela tem uma aparência de piedade. Paguei meus votos, ofereci minhas ofertas pacíficas e vim te encontrar. Ela monta uma banca religiosa, ela parece que está com Jesus, mas ela de fato, ela apenas é aparência. É aparência para a sua igreja, ela é aparência para o seu marido. Então, é uma duas caras, né? O verso 21 a 22 fala que ela tem as armas de sedução assim. Ela o seduziu com suas muitas palavras, com as lisonjas de seus lábios o arrastou. Num instante, ele a seguiu como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, até que uma flecha lhe atravesse o coração. Ela o seduziu com palavras e lisonjas. Significa que essa mulher veio armada e completa para esse ato de sedução. Será que isso tange apenas os aspectos amorosos? Não. Uma mulher pode também usar esse tipo de coisa para não ser tão... para não trabalhar tanto. Eu tinha uma colega de trabalho que ela jogava charme nos chefes, assim, as pessoas assim, os rapazes, os professores, para que eles fizessem coisas para ela. Nunca saiu com ninguém, mas ela agia de uma maneira sensual, no qual eles se sentiam, sabe? Pô, que legal, cara, ele tá me tratando assim, e ela conseguia, às vezes, eu me lembro de uma vez até essa professora conseguiu que o professor corrigisse várias provas dela, professor da mesma disciplina, porque ela foi, chegou perto dela, fulano, puxa vida, ó, e
sabe, um charme, uma sedução. Nunca saiu junto, mas ela jogou, ela armou uma lisonja e conseguiu puxá-lo. As estratégias de sedução, eu termino só no verso 24 e 26, as estratégias de sedução na Bíblia são vistas de uma maneira muito, muito maligna, a ponto de que essa mulher, depois de tudo que ela fez, tudo que ela armou, ela é vista como uma assassina diante das Escrituras. O verso 26 fala assim: porque a muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo e desce para as câmaras da morte. Aqui é um paralelo inevitável de sedução e morte. Alguém que seduz, alguém que trabalha em termos de sedução, é alguém que aponta o outro para a morte e que mora na própria câmara da morte. Então, a sedução não é somente uma coisa feia, não é somente um pecado de segunda categoria, mas é um caminho de morte. Todos nós, eu falo como homem também, homens fazem isso, e fazem isso de formas distintivas também, talvez tentando ser extremamente gentis para pessoas, ou extremamente fortões e carregando coisas. Enfim, a gente pode tentar de várias coisas gerar essa sedução em vocês também, falando coisas que lhes agradam, como vocês estão bonitas hoje. Todos nós somos suscetíveis a esse pecado da sedução, mas as Escrituras balizam ele como um pecado de morte, uma antessala da morte, como você gosta de brincar, que usa essa expressão, né? Você está caminhando e você já está em uma condição de levar outros a morrer. Ela feriu muitos e ela derrubou outros. Então não tem só aqueles que ela conseguiu seduzir até a morte, mas aqueles com os quais ela feriu. Novamente, não se trata de um outro. Aqui nós estamos estudando uma espécie de raio-x da sedução, mas a nossa ética não é pautada no outro, no sentido de que eu não coloco roupas decentes primeiramente por causa de você, mas porque isso é correto diante do Senhor e é digno diante dele. E é claro, alguns limites vão ser maiores ou menores mediante as relações que a gente tem com outros. Então, talvez algumas pessoas vão lhe solicitar que você seja ainda mais restritivo, e Paulo deixava isso claro, de que por amor aos irmãos ele seria capaz de fazer qualquer restrição contra a si mesmo. Há moças aqui que talvez tenham namorados que vão ter lutas contra a lascívia, e eles vão falar assim: puxa vida, olha, não me abrace hoje, dê a mão e vamos caminhando, e ela vai entender isso, porque ela não vai achar que isso é um desprezo, mas é maravilhoso ter alguém que pode falar que algo seduz, algo atrai, mas nós não devemos esperar por isso, mas pensar na sedução como de fato algo maligno, algo terrível, algo completamente antítese à modéstia. Né? Como o assunto é um assunto de vários pontos, algum irmão queira ressaltar algo aqui, ou algo que lhe chamou a atenção, talvez já tenha visto o texto, mas não tenha visto dessa forma, pode falar. Eu só queria pedir para você explicar de novo a diferença entre humildade e modéstia. Explico já no final dessa girada aqui. Vou vontade de participar. Eu iria ressaltar só o fato de que quando a gente pensa em termos de sensualidade, a gente geralmente pensa isso vinculado a questões como, por exemplo, que vão culminar em um adultério ou que vão culminar em determinado ato com o sexo oposto. Mas a sensualidade nada mais é que um louvor de si mesmo. A sensualidade é aquilo que, em termos externos, eu projeto para ser mais benquista diante dos outros. Então, você pode ser sensual usando trajes muito bem modestos, porque a sensualidade ela não consiste naquilo que eu provoco no outro, mas naquilo que eu externalizo de dentro do meu coração. Então você pode ser sensual jogando um cabelo, você pode ser sensual adequando a sua voz para parecer uma pessoa mais agradável, como o André bem colocou aqui, né? A sensualidade, ela não diz respeito apenas no que eu posso levar aquela pessoa ao engano, mas toda a destruição que eu causo acerca disso. Tem mulheres que são sensuais para que outras mulheres sintam inveja, para que outras mulheres sintam que elas possuem mais poder. Tem mulheres que se vestem de modo mais sensualizado para que possam despertar nas outras mulheres um desejo de ser melhor do que ela,
como ela. Então a sensualidade, ela precisa ser olhada não apenas num sentido restrito. A gente tem que ter uma visão maior, porque a gente lida com pessoas e nós lidamos com o nosso próprio coração e não pode, na nossa mente, quando pensar em termos de modéstia, não pode ir apenas na direção do eu estou vestindo uma roupa legal ou eu não estou vestindo uma roupa legal, eu estou vestindo uma roupa curta ou comprida. Não, a sensualidade ela vai além disso. Ela precisa ir de encontro em como eu quero expor quem eu sou. E dá para expor quem nós somos, não apenas pela forma de se vestir, mas discursando entre homens, entre pessoas, discursando entre pessoas do trabalho, da faculdade, ressaltar, expor coisas que você poderia preservar, mas para trazer louvor para si. Então, muito cuidado ao pensar em termos de sensualidade, porque você não coloca uma saia curta ou porque você não usa uma blusa decotada. Verifique no seu coração se tudo aquilo que você projeta para o outro é, na verdade, um louvor de si mesmo, é, na verdade, exaltar a si mesmo. E aí a gente entra no desafio da modéstia no mundo moderno, porque as virtudes exaltadas em nosso contexto acerca da mulher por exemplo, o amor próprio. O amor próprio, ele nada mais é que um eufemismo para o egoísmo. Eufemismo é quando a gente suaviza uma palavra. Então, o que a gente chama de amor próprio nada mais é do que egoísmo, do que um querer um louvor para si, de querer chamar a atenção para si. E a gente vai pensar um pouco nessas problemáticas que existem em nosso meio e que, infelizmente, nos influenciam. Às vezes, na tentativa de cumprirmos a agenda da autoestima, nós colocamos as pessoas em uma posição, às vezes, complicada. Às vezes, a nossa fala está tão preocupada de que alguém se sinta bem com o seu próprio corpo, que a gente não consegue ressaltar Cristo nos nossos elogios. Então, a gente tem uma exaltação do corpo. Isso é comum hoje. Vou dar um exemplo. A nossa, ela acabou de sair de uma gravidez e está com um corpão. Tá, o que tu quer dizer com isso? Quer dizer que aquela que saiu com estria e com a barriga meio murcha está... Entendeu? Nós ressaltamos essas coisas. Já ouviram essas frases? Estou inventando? Estou mal informado como homem? A juventude é a liberdade nossa. Essa maquiagem te deixou mais jovem. Tá, mais jovem é o quê? É algum tipo de status. Quer dizer que ser mais jovem é positivo, ser mais velho é negativo. Nós absorvemos esse tipo de cultura. Eu me lembro que há 10, 15 anos tinha crente falando, estou de baixo astral. Pô, baixo astral. Não, você pensa, não, é porque absorvemos, a gente ouve esse troço. E aí quando você vai ver, você já está falando. Mas o que você quer dizer com uma pessoa assim, uma pessoa de 50 anos, que se ajeita um pouquinho, né, se arruma? Nossa, como você está mais jovem, o que você quer? Porque quando chegar em casa, desmonta. Aí o que você faz com mais jovem? Guarda no bolso? Essa frase ela não tem um sentido cristão, porque a Bíblia não exalta a juventude. A Bíblia tem em seu lugar a juventude, a vida madura, a vida anciã, a vida da criança. A Bíblia em nenhum momento constrói ideias sobre que determinada fase é melhor do que a outra. A independência como meta a ser alcançada. Mas é muito difícil imaginar que muitas mulheres se exaltam por serem independentes ou porque queiram ser independentes financeiramente, morar sozinhos, seja lá o que for. A independência parece ser algo que soa como uma coisa que você gosta de mastigar e arrotar alto. Olha, se eu puder, e infelizmente a nossa construção de sociedade visa mostrar que a independência é completa, imediata e sem nenhum transtorno, sem nenhuma submissão, nenhum problema, nenhuma pessoa é o grande ápice da vida. A maternidade é um corpo que eu não quero perder. Muitas mulheres na nossa sociedade têm adiado a maternidade em virtude de claro, há mudanças físicas que
são necessárias de serem compreendidas como normais. O quadril se alarga, os seios se tornam diferentes, mais flácidos. E muita coisa que acontece. O que você vai fazer? Você vai, não, eu quero continuar com o meu corpo de 20 até os 30, até os 33, até os 35, então acho que já gastei a minha juventude. Esse tipo de comportamento e pensamento nada a ver com o cristianismo. O trabalho, o sucesso e a glória. Há pelo menos 20 anos há um certo grau de vergonha ou envergonhamento de uma mulher dizer sou do lar. Então, quando ela trabalha, ela fala assim, não, eu trabalho fora. Parece que existe um aspecto de elevação nesse sentido. O sucesso, e aí eu falo de sucesso profissional acadêmico, ele realmente se tornou quase que uma meta, para mim, em sala de aula, minhas alunas falam disso como uma meta primaz. Casamento, se quiser eu transo com gente, preciso de casamento, faço fora, estou namorando, eu esse negócio aí, mas sucesso é algo que eu preciso ter, é algo que todo mundo é incentivado a isso. E glória no sentido de justamente esse contrário da exuberância, da beleza da modéstia, que a glória é o louvor de si mesmo, que é a exaltação de si mesmo. Isso aí é basicamente a mulher hoje. E o homem também, mas a gente está numa classe feminina. É a mulher de hoje e é o que se espera de uma jovem, de uma mulher, é o que se espera de uma senhora, que ela se esforça em parecer mais jovem, é o que se espera de uma mãe, que ela malhe bastante para a barriga ficar durinha, de novo, os peitos aí, bota aí, bota no seio, né, o silicone, vamos mudar isso aí. Então, existe sim um cativeiro da beleza, um cativeiro da juventude, um cativeiro do sucesso, e todos eles combatem a modéstia cristã a passos largos. Até mesmo que a admiração que temos por outras mulheres cristãs são, às vezes, reflexo disso aí. A gente não admira na outra mulher cristã, talvez, virtudes menos quistas. A gente admira a força daquela mulher, a gente admira a forma com que ela, apesar de tudo que aconteceu na vida dela, ela passou por aquilo de modo brilhante para a glória de Deus. E é sempre bom pensar de que existem alguns tipos de virtudes que são desprezadas. A gente falou sobre a submissão na última aula, vocês lembram? A submissão não é algo tal almejado. A gente consegue almejar nos nossos referenciais cristãos a força que aquela mulher teve que lidar com o marido naquela circunstância. Mas a gente não consegue almejar ser submissa como ela. Eu queria abrir com vocês em 1 Pedro capítulo 3, no versículo 3, que Paulo vai trazer a ótica correta da virtude. 1 Pedro capítulo 3, versículo 3, ele vai falar de onde procede a virtude e vai fazer um contraponto com aquilo que é exteriorizado. A força pode ser exteriorizada, a capacidade de resiliência daquela mulher pode ser vista e louvada pelas pessoas, mas as virtudes do coração, a virtude do coração, ela não é desejada por nós. E aí olha comigo aí, versículo 3, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então a virtude, ela repousa na expressão de características do próprio Cristo: manso, tranquilo, humilde, submisso. Não são virtudes, muitas das vezes, almejadas pelas mulheres cristãs. Elas almejam em outras mulheres cristãs virtudes tal como a do mundo. A força, a independência, em como ela conseguiu alcançar determinada profissão para a glória de Deus, mas as virtudes do Cristo, muitas das vezes elas são desprezadas. E Paulo está trazendo aqui de que a beleza, ela não é vista diante dos homens, que a beleza é algo internalizado, a beleza precisa proceder do coração, a partir do entendimento que eu tenho acerca do Evangelho, a partir de um entendimento que eu tenho acerca da pessoa de Cristo, é que então eu procuro seguir e ter o mesmo modo de pensar e ter o mesmo modo de atuar que Jesus Cristo, que não buscou louvor para si, pelo contrário, buscou louvor para o Pai, que não buscou as posições mais elevadas,
Pelo contrário, buscou glorificar a Cristo por meio do seu ministério. Então, muito cuidado ao almejar determinado tipo de mulher cristã ou de ministério de mulher cristã, porque você pode estar sendo como qualquer outra mulher do mundo. Quer ser vista, conhecida por aquilo que faz, pela capacidade que tem de externalizar, e não pelas virtudes do Cristo. A gente precisa ter muito cuidado, porque até para pecar a gente usa base bíblica. Até para pecar a gente usa para a glória de Deus, para poder ali amarrar e dizer, não, para a glória de Deus pode. Então eu posso buscar ser uma profissional de sucesso para a glória de Deus. Então, para a glória de Deus é como se fosse um carimbo de autorizar, e muitas vezes é um carimbo que autoriza o pecado. A gente vai concluir agora. Essas seriam respostas cristãs. O corpo de Cristo precisa ser exaltado, né? O corpo de que você não abra por cada tempo, mas em Efésios capítulo 2, 21, a gente tem o santuário de Deus sendo exaltado, a igreja. O corpo de Cristo é exaltado em detrimento de qualquer outro corpo, de homem, de mulher. O corpo de Cristo, a igreja, sim, de fato. Efésios 2, 21, a maturidade precisa ser alcançada. A gente tem em 2 Timóteo 3,16, ela é alcançada por intermédio da palavra de Deus, que é perfeita para habilitar todos os homens a toda boa obra. A submissão comunitária precisa ser o alvo. Eu gostaria de ressaltar um texto onde tem os dois, tanto modéstia quanto humildade, que é Filipenses capítulo 2, verso 5 ao verso 8, de que subsistiu em forma de Deus, ele modestamente não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou. Então Jesus oculta o brilho da sua glória, para que ele em seguida possa fazer o quê? Humilhou-se a si mesmo. Então significa que a humilhação de Jesus foi se comportar como ser inferior, mas primeiramente ele teve que ocultar a sua glória para que a humildade pudesse ganhar espaço. Então jamais seremos humildes se não formos modestos. Entendeu? É necessário que haja um esvaziamento para que haja uma submissão, uma sujeição. E é interessante também sobre a questão da maternidade, no texto de 1 Timóteo que também leu, capítulo 2, no final do capítulo 2, tem de que a mulher se salvará dando luz a filhos. O texto anterior ressalta o fato de que Eva foi enganada. Então, de que salvar ali não é soteriologicamente, não é que ela vai ser salva como Jesus salva, mas significa que ela cumpre, ela apaga essa imagem de Eva caída em sua vida quando ela ressalta o cumprimento do mandato inicial de ser mulher, de ser mãe, de ser esposa, quando ela cumpre e exalta o cumprimento da vontade de Deus e não da vontade de Eva, por assim dizer. E se me engano, 1 Timóteo capítulo 2, versos finais. Nós estamos olhando aqui, teria mais 2 slides, não será possível no horário, mas nós estamos olhando aqui, obviamente, um cenário catastrófico da nossa sociedade em relação a isso. É um caos, mas isso não significa que isso precisa ser a sua vida. A palavra de Deus tem o suficiente para torná-la apta a ser uma mulher modesta e, consequentemente, humilde, que o Espírito de Cristo reine sobre isso. Vou deixar a última palavra para a Tamires, em termos do que ela quiser falar ou orar, e peço que os irmãos possam considerar as palavras de hoje e possam confessar seus pecados diante das buscas por sedução, ou mesmo por aspectos bem contrários à modéstia. Procure seus discipuladores, procure as pessoas que cuidam de você, confesse. Confesse, a Bíblia tem promessa para isso, quem confessa e deixa alcançar misericórdia. Se não confessar, não vai deixar, se não deixar, não vai mudar. Confesse. Para finalizar, o objetivo desse estudo era justamente resgatar a modéstia, não para aspectos de vamos aprender a nos vestir, mas vamos aprender a pensar como Cristo, vamos aprender a exercitar a nossa mente com base nas virtudes cristãs. Então, não é sobre nós estarmos no chá, falando sobre cores ou de como nós precisamos nos vestir, como na década de 50, mas é sobre de que forma as mulheres cristãs da igreja de hoje podem evidenciar Jesus Cristo. Eu gostaria de finalizar com vocês pedindo para que vocês se comprometam, porque da mesma forma que há muitos exemplos, muitos modelos negativos a serem imitados,
imitáveis, também existem em nosso meio muitos exemplos positivos, muitas mulheres cristãs que evidenciam Jesus Cristo e que precisam ser imitadas, que vocês possam se comprometer em também ser esses exemplos, que possam, da mesma forma que as mulheres não cristãs se comprometem em evidenciar a distorção da queda, nós possamos nos comprometer em evidenciar Jesus Cristo, em evidenciar o Filho de Deus em tudo o que fazemos. Amém? Vamos orar.